Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui, eu irei fazer uma sessão, mais uma, correspondente à playlist de título Caio Responde, tá? Então eu vou continuar conversando com vocês, dialogando com vocês sobre a ação do recalque, que foi o pedido de Rafael. Rafael pediu para que eu conversasse, para que eu fizesse uma elucidação acerca da ação do recalque. E como eu tenho por objetivo sempre ser abrangente, eu estou aí partindo desde o princípio da psicanálise, né, acerca do recalque, e irei evoluindo, tá? Irei evoluindo minhas elucidações acerca desse conceito. Então nessa sessão aqui eu irei me ater ao ano de 1914, tá? Quem não assistiu o vídeo anterior, assistam, entrem aí na playlist Caio Responde e assistam o vídeo anterior para que vocês possam ter uma compreensão abrangente, tá bom? Então vamos lá. Em 1914, Freud ele vai salientar com muita veemência que o recalcamento é o pilar fundamental sobre o qual descansa o edifício da psicanálise. Ele elenca isso nessa época, no ano de 1914, de modo muito acentuado. E esses ditos, esses dizeres, foram aí elencados por Freud com muita força, porque nesse momento ele buscava escrever claramente seus postulados e hipóteses fundamentais, tá? E por que ele estava munido por esse objetivo, né? Por que ele tinha o objetivo nesse momento de deixar seus postulados e hipóteses muito bem fundamentados, muito bem esclarecidos, né? Isso aí vai ter a ver com a discordância que nessa época estava acontecendo entre Freud e Jung e Adler. E eu vou falar dessas discordâncias, né? Porque assim, teoricamente são pontos importantes e que vale a pena são pontos que valem, né, uma atenção, entende? Para uma compreensão realmente abrangente. Então, primeiramente, eu irei me ater ao que aconteceu entre Jung e Freud, tá? Pois bem, antes de ter o primeiro encontro, Freud e Jung eles passaram a se corresponder, né? E assim, foram aí um total de 359 cartas, né? Que inclusive, posteriormente, essas cartas foram publicadas, né? Ao todo, foram em torno de 359 cartas, tá? Contando com o momento anterior ao encontro de ambos, né? E após esse encontro, continuaram, né, se correspondendo e aí trocavam bastante cartas, né? E aí essas publicações, as publicações, né, dessas cartas se deram entre o ano de 1906 a 1913, tá? O encontro pessoal entre Freud e Jung se deu em 1907, para ser mais específico, no mês de fevereiro, tá bom? Então, eles tiveram o primeiro encontro, onde esse primeiro encontro foi aí munido de uma conversa de 13 horas ininterruptas, né? E assim ali construíram um sólido relacionamento de amizade, né? Ficaram muito, muito amigos. Estabeleceram aí uma amizade que durou 7 anos, né? E eles tinham uma amizade muito massa, né? Por quê? Porque eles discutiam conceitos, eles discutiam casos clínicos, né? Eles discutiam a teoria e assim um e outro iam aí evoluindo suas ideias. Mas o que é que vai acontecer? A alteridade de pensamentos vai sobressair a identidade de pensamentos entre ambos. As diferenças sobressaem, né, ao que
é uma similaridade entre ambos, entende? Ou seja, a igualdade de pensamento acaba ganhando a margem, né? E essa alteridade, essa diferença de pensamentos quanto às teorias acaba ganhando o centro dessa amizade, e essa amizade, não suportando, é interrompida, né? Freud, ele insistia na teoria do trauma de natureza sexual, entende? Ele dizia o seguinte: pois bem, as causas dos conflitos psíquicos sempre vão envolver algum trauma de natureza sexual. E Jung era puto com isso. Ele não conseguia aceitar isso. Ele não conseguia aceitar essa teoria de Freud, esse pensamento de Freud, de que tudo, na origem de tudo, estava ali algo de natureza sexual, né? Bom, daí o que é que acontece? Qual que era a explicação de Freud na dada época, né? Nessa dada época, Freud estava debruçado sobre os sintomas histéricos. Ele estava lá estudando, né, com muita veemência, focado lá nos sintomas histéricos, que aquilo lá, esses estudos dele, né, acerca dos sintomas histéricos, é que vem a ser aí, como já cansei de dizer aqui, o ponto de partida para o desenvolvimento da psicanálise, para que o mesmo viesse aí a fundar a psicanálise, entende? Então, ele estava lá estudando os sintomas histéricos e, com base nas suas observações, ele explicou que suas pacientes tinham conflitos mentais. Tinham conflitos mentais envolvidos em uma cena traumática. E depois de muito esforço, depois de muita análise, depois de muitas observações, ele descobria o conflito mental envolvido naquela cena, né? Quando ele subsidiava suas pacientes a chegar nesse conflito, a emoção que estava presa nessa cena traumática era liberada. E ali Freud começava a entender a divisão psíquica, onde essa divisão psíquica era fundamentada no recalque, entende? E aí esse recalque trata-se nesse momento do efeito de um processo de repulsão, né? Esse recalque repugnava o que estava ali numa determinada dimensão do aparelho psíquico e colocava esse conteúdo às escondidas. Colocava esse conteúdo fora da dimensão em que fazia com que essa paciente se sentisse mal, se sentisse desprovido de um prazer. Então, esse recalque, né, em proteção do ego, colocava esse conteúdo à margem dessa dimensão em que o paciente tinha acesso. Colocava à margem daquilo que o paciente tinha consciência, entende? Então, esse recalque, nesse momento, trata-se do efeito de um processo de repulsão que, a priori, Freud vai chamar de defesa. Como eu disse antes, nesse momento, segundo Freud, esse efeito traumático sempre tinha uma conotação sexual. Sempre tinha. Para Freud, tá? Então, vamos nos ater a isso de modo detalhado para uma compreensão eficaz, tá? O efeito traumático é possível quando há uma situação infantil e uma atual entrelaçando-se, tá? E, nossa, Caio, você me diz que complexo, né? Que complexo a questão do efeito traumático, né, ser possível quando há uma situação infantil e uma atual entrelaçando-se. De fato, vamos ter que fazer aí um retorno
ao complexo de Édipo, né? Porque na psicanálise freudiana é lá que está o ponto de partida para o efeito traumático. É lá que está um ponto que vai se entrelaçar a um acontecimento atual na vida adulta, e esse entrelaçamento é que vai gerar o efeito traumático, tá? E lembrando que aqui eu estou me atendo a uma psicanálise clássica, porque isso é importante para que possamos evoluir no conceito, evoluir na elucidação acerca do conceito. Obviamente isso aí vai sofrer alterações na medida que a psicanálise vai evoluindo. Mas para que a gente possa entender a evolução, a gente precisa partir de um ponto de origem, tá? Então eu estou me atendo ao ano de 1907, aos primórdios da psicanálise. A primeira teoria do trauma em Freud, onde ele dizia: todo trauma, todo efeito traumático tem uma conotação sexual que vem da infância, mais precisamente do complexo de Édipo. E Jung, ele não conseguia aceitar isso. Ele não conseguia aceitar esse pensamento de Freud de que o trauma sempre teria aí em sua origem alguma cena, algum efeito de conotação sexual. E esse é um dos pontos de discordância entre ambos, beleza? Bom, como eu disse, iremos evoluindo nas elucidações, por isso é importante assistir desde a primeira sessão para entender de um modo abrangente, tá bom? Pois bem, aqui embaixo no comentário do vídeo você vai encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail, mas você vai encontrar também minhas redes sociais, caso queira me acompanhar de perto, como também você vai encontrar meus outros projetos digitais aqui na internet, tá bom? Então dá uma olhadinha no comentário em destaque para que você possa ter acesso a essas informações. Obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.